Boa noite para os alunos que estão participando aqui da gravação. Bom dia para você que está participando da Escola Bíblica Online e quero desafiar você para participar da comunhão. A, a gravação nossa tem o objetivo de alcançar pessoas que estão distantes da nossa igreja, morando em outras cidades ou fora do país. Então, esse é o nosso objetivo de colocar a live nesse sentido. Mas gostaríamos muito que você fosse um participante assíduo da Escola Bíblica Dominical, porque além de você aprender e tirar dúvidas, porque as dúvidas são geralmente das participações dos professores, você vai poder esclarecer qualquer dúvida da sua parte, e isto também, a sua participação lá será tremendamente rica. E além disto, ah, algo vai acontecer de bom. Nós vamos crescer na nossa comunhão. Combinado? Então, se esforce para participar presencialmente. Eu sei que a Covid está voltando, mas a gente deve tomar o cuidado e estar participando. Lembrando, se tem algum tipo de sinal, fique em casa mesmo, para que não contamine outras pessoas. Hoje nós vamos estudar, e esse assunto que eu estou abordando, ah, está ligado intimamente com a amplitude do ministério pastoral. São todas as ações que todos nós devemos ter para com o discipulado. E se nós tivermos essas ações, vamos ajudar as pessoas no nosso dia a dia e também vamos ajudar a igreja no seu crescimento. O textuário coloca para nós um desafio. Sabe qual é o desafio? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ele está colocando para mim e para você como é importante nós focarmos toda a nossa ação, toda a nossa atenção nas coisas que realmente vão contribuir para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas. Timóteo é um jovem pastor e Paulo está passando toda esta orientação porque Paulo sabe das dificuldades que cada pessoa vai enfrentar quando está lidando com o transmitir da palavra de Deus. E ele vai colocar para nós agora, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 5 e 6. Hoje nós temos muito texto para passar. São os dois capítulos inteiros. Mas eu vou pensar ações e versículos que estão diante de nós para que nós possamos estar trabalhando neles. O primeiro será no capítulo 5, versículos de 1 a 5. Por favor, alguém abra o seu microfone e leia, por favor. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs, com, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seu pai e avós. Pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessita necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Muito bem. Aqui, Paulo está orientando a Timóteo, mas esse texto eu gostaria que você já ficasse pensando muito na sua mente, você que exerce a liderança na igreja, que é uma direção para você. Certa vez, eu tive uma reunião no corpo diaconal de uma das igrejas que eu pastoreei. E eu falei com os homens, já que eu tinha diácono e diaconisa,
Eu falei com os homens, nunca chamem a atenção de uma mulher, quer solteira, quer casada. Para isso, nós temos as diaconisas. Eu ensinei isto no sábado. No domingo, acaba acontecendo uma situação muito ruim dentro da igreja, aonde o presidente do corpo diaconal chama a atenção de uma irmã da igreja. E a irmã não gostou da maneira e subiu o tom. E quando ela sobe o tom, o diácono, ao invés de pedir desculpa e perdão, ele simplesmente também sobe o tom. Ao terminar essa situação, que alguém foi lá e separou tudo que estava acontecendo, esse assunto veio para mim após o culto. O final disto foi que o diácono, que era o presidente, teve que ser disciplinado. Ele deixou de ser diácono e deixou de ser presidente do corpo diaconal. E começamos a trabalhar. E Deus, passado mais ou menos uns 5 meses que havia acontecido isso, deu uma estratégia. Que tal a igreja orar uns pelos outros? E foi criado um sorteio de quem iria orar com quem. E nós iríamos orar por 4 meses e depois iríamos revelar o nosso amigo de oração. Quem pegou era só para orar, não era para dizer absolutamente nada, mas era só para orar. Mas a pessoa, então, foi pegar os seus nomes e começamos a revelar. E no final de toda esta revelação, 2 pessoas não foram chamadas. E aí eu falei, falta alguém? E aí o presidente do corpo diaconal, que era presidente do corpo diaconal, disse, eu. E a irmã disse, eu. Então você está orando pela irmã, fulana de tal? Sim, e eu estou orando por ele. Deus fez com que os nomes fossem invertidos, e eles então começaram a orar nesses 4 meses, um pelo outro. Deus mudou o entendimento deles, eles se reconciliaram, e a igreja toda naquele momento veio às lágrimas e houve uma união muito boa dentro da igreja. Então, Deus vai tratar as situações chocantes, mas elas não precisam acontecer. Irmã Emilce, a irmã levantou a mão. Não? Ok. Então, ele começa a dizer assim, no verso 1, não repreenda asperamente ao homem idoso. Mas o que ele espera que aconteça? Trate como se fosse seu pai. Olha, eu tenho visto algumas cenas de filhos tratando seus pais que não estão honrando nem um pingo seus pais. Então, lembre-se que Deus diz para o filho que é o primeiro mandamento com promessa. E Deus diz agora, olha, olhe para esse senhor e trate ele desta maneira, como se fosse seu pai. Então, o tratamento deve ser muito melhor. E as mulheres tratem como se fosse sua mãe. As moças como se fossem suas irmãs. E ainda acrescenta, com toda a pureza. Então, nós temos que ter em mente que estes alertas da palavra de Deus são para que nós realmente respeitemos essa situação. A Bíblia vai dizer em algum outro lugar a seguinte situação, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. No primeiro ano do meu ministério, os pais pediram que eu falasse sobre as roupas das filhas. E então eu disse que iria pregar sobre as roupas do cristão. E aí, então, os pais colocaram todas as filhas e filhos dos primeiros bancos da igreja para ouvir essa mensagem. E eu preguei, então, sobre a armadura. E ao terminar a mensagem, me despedindo da igreja, pastor,
Eu pensei que o senhor ia falar sobre o decote dos seios, das roupas que eles estavam usando, a barriguinha de fora, a saia que sobe, os shorts decotados. Eu pensei que o senhor ia falar sobre isso, o senhor não falou nada sobre isso. Eu falei, se eles entenderem que o interior pertence a Deus, o exterior também pertence a Deus. E a gente não corrige essas coisas de fora para dentro. Não é o hábito que forma o monge, mas é o monge que tem prazer em usar o hábito. E se nós entendermos isto, nós vamos então ter a compreensão de como fazer e agir desta maneira no lidar com o sexo oposto, né? E se aprendermos isto, nós vamos ter sucesso na ministração da palavra de Deus. Se você um dia tiver que trabalhar nessa situação, envolva sua esposa ou seu marido para que ele fale da parte masculina e você fale da parte feminina, ou encontre alguém que tenha a sobriedade de tratar este assunto e realmente tratar as coisas como devem ser. Aí ele muda agora, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então, Paulo vai tratar desse assunto mais à frente, mas ele já dá uma pinçada dizendo o seguinte: as viúvas que têm filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo bem o bem recebido de seus pais e avós. Isto é um privilégio. Nós ficamos com esta situação dos meus pais, né? O Cris ficou com essa situação dos seus avós, né? Ajudando em toda esta situação. E sempre a frase, tanto que nós filhos falávamos, quanto os netos que ajudaram, é um privilégio. É um privilégio a gente ajudar. É um privilégio participar. E realmente é uma recompensa nossa estar cuidando deles e dando todo amor, todo carinho, todo conforto, procurando realmente atender toda a necessidade da parte deles. E isto é bênção de Deus para nós. Mas ele diz: aquelas viúvas que forem, e lembre-se de um detalhe: naquele tempo, a mulher não poderia ter bens no seu nome. Então, era muito mais real a primícia de ir e ajudar essas pessoas. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus. Isso significa que a igreja é a mão de Deus para cuidar desta irmã, enquanto ela participa do ministério de oração dia e noite. Então, nós precisamos ter isto na nossa mente, no nosso coração, que Deus está trabalhando conosco. E aí ele vai trabalhar conosco agora, entrando nos versículos de 6 até o versículo de 6 a 16. Ele vai trabalhar sobre algumas situações. Se você aqui busca os seus prazeres, você está vivendo na carne. Isso significa, está vivendo buscando as coisas mortas, não aquelas que te dão vida, aquelas que colocam-se você em relacionamento com Deus, em relacionamento com o corpo de Cristo. E aí ele vai dizer algo muito sério aos filhos e netos sobre isto. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente estando na igreja, cantando no coro, fazendo tudo o que está fazendo, a gente está nessa situação que nós não temos nenhum outro problema. O problema está como a gente trata os nossos em casa.
Então, tome muito cuidado. E Paulo vai trabalhar ainda nesse texto, dizendo: se você ficou viúva, e uma viúva jovem, algumas coisas precisam estar na sua mente. E o que você precisa ter na sua mente, desculpa, a ligação entrou. Se você tiver na sua mente esta ação, tenha em mente do que ele está falando. Se você tiver abaixo de 60 anos, a igreja não deve lhe considerar viúva. Muito pelo contrário, que elas se casem. Porque elas se casando, elas não vão estar sujeitas às ações de Satanás. Interessante que um jovem que casou disse: pastor, eu trabalho e ganho muito bem, eu não quero que a minha mulher trabalhe. E eu falei: o que ela vai fazer? Eu pedi que ela ficasse em casa, mas como a nossa casa é pequena e ainda tem pessoas que vão e limpam, eu falei: fique à vontade. O que começou a acontecer? Ela não aguentava ficar dentro da casa e saía e ia fazer visitas. Só que as visitas, em pouco tempo, deixaram de ser visitas para ser uma ida à casa com muita frequência e muita constância. E tudo que você faz com frequência e com constância nos mesmos lugares, a maledicência começa a rolar solta. E a maledicência entra de uma maneira muito bonita. Quais são as novidades? E quando vêm as novidades, serão coisas que vão atrapalhar. E Paulo está dizendo exatamente esta situação com as viúvas jovens, que elas não fiquem ociosas ou que elas não fiquem andando de casa em casa, que não se tornem fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem. O texto é bem claro, isso no versículo 13 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Então, tenha isso na sua mente. E então, por isso, Paulo, agora no versículo 14, diz que elas devem se casar. E aí ele diz: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, devem ajudá-las, que não seja a igreja sobrecarregada com elas. Este é o cuidado daquelas que podem ser cuidados pelos familiares. Do contrário, Deus está trabalhando conosco dizendo: não vivam desta maneira. Porque se você deixar a responsabilidade, você estará sobrecarregando as pessoas. Vamos dar uma oportunidade aí para a classe participar. Abra o seu microfone e pode falar. Você tem que apertar no microfone de novo, tá? Se vocês não têm nenhuma pergunta e nenhum comentário, eu vou fazer a pergunta a vocês. Vocês decidam. Ok. Muito bem. Cíntia, me diz uma coisa. É fácil? É fácil para você cuidar do seu filho sozinha? Não, bem difícil. Por que é bem difícil? Acredito que um exemplo, eu passei muita mais dificuldade na adolescência dele, né? Coisas que ele tinha dúvidas e que eu não sabia sanar, em relação a namoros, descobrir coisas diferentes. E também disso, né, na educação,
E apoio, né? Quando a gente está cansado, debilitado, essas partes acho que pesa mais, complica bastante. Estou falando com a Cíntia porque ela acabou tendo a pessoa com quem ela ia estar casada, gerando o seu filho, veio a falecer. E aí, então, ela teve que criar o seu filho sozinha. Ela fez opção por isso, por enquanto, né? Ela está esperando no Senhor, né? Ah, e então ela teve que enfrentar ser o pai e a mãe do seu filho, e graças a Deus ela desempenhou esse papel maravilhosamente. E nós temos lá o Raul, na nossa igreja, e vemos como ele é um jovem muito bem criado, muito bem educado, e enche a gente de orgulho, né? Então isso é algo positivo. Olá, você está me ouvindo, é? Então tá bom, seu Raul. Então, isso é positivo. Por isso, garotas, é um bom partido, hein? Você está ouvindo a lição de hoje, ele é um bom partido. Tá certo? Aí o pastor está apoiando. Então, nós precisamos ter em mente que Deus está trabalhando e está dizendo que esta família precisa ser o apoio e precisa ajudar, mas também a família da igreja precisa estar ajudando. E agora ele vai entrar numa situação com relação ao líder maior da igreja, que é chamado o anjo da igreja, o pastor, ou como ele está tratando aqui no texto, o presbítero. Então, ele vai dizer no versículo 17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho e a pregação e no ensino das escrituras, né? Então, Deus está trabalhando conosco e está dizendo: que tipo de honra você dá ao seu pastor? Como que você trata com ele? Porque a outra parte também, Deus sabe que vai ser tratado. E ele está dizendo o seguinte: mas os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o pastor está sujeito a erros, como todo mundo. E o pastor deve ser digno de honra quando ele está servindo bem, mas também ele deve ter um tratamento especial. E que tipo de tratamento especial precisa ser feito? Primeiro, ele vai trabalhar na, na, na maneira da gente tratar o assunto, que procure observar estas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserva-te puro. Então, ele está trabalhando nesse versículo de 20 ao versículo 22, dizendo: olha, lembre-se que essa pessoa ele é digno de honra, mas também a sua acusação sobre ele deve ser algo muito bem observado pela liderança da igreja, porque levantar falsos é a coisa mais fácil. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias trágicas que aconteceram no litoral de São Paulo, numa cidade pequena. Foi dito que a moça estava pegando crianças e levando para sacrificar em ritos satânicos. Simplesmente uma pessoa falou: é ela. A cidade toda partiu para cima dela e a menina morava na cidade. E ela foi apedrejada, chutada, pisada, pessoas lideraram esse linchamento,
até a sua morte, por causa de uma fala. Ninguém pegou e disse, vamos levar ela até a autoridade e que ela seja julgada como todos nós somos. Ninguém pensou nisso, simplesmente acaba com ela. Então, nós temos que ter em mente que essas coisas são muito perigosas, e quando você trata sobre isto do líder da igreja, é mais temeroso ainda. Pois não, pastor Cristiano? Houve uma situação em uma igreja muito conhecida nos Estados Unidos, que é a Willow Creek, com o seu pastor fundador. Atualmente ele não é mais o pastor, ele se aposentou, ele não é mais o pastor, mas é o pastor Bill Hybels. Ele é quem é esta igreja que organiza aquele evento de liderança, o Summit. Em 2018, 2017, 2018, o pastor foi acusado de adultério por uma mulher ali da igreja, uma igreja muito grande mesmo. E eles têm ali as suas lideranças, né? Então, os presbíteros ali que são chamados, né? Da liderança da igreja, e o pastor informou que não, que aquilo não era verdade, e aquele processo todo, então, se desenrolou na necessidade de se averiguar os fatos, se haver uma investigação, chegaram a contratar um detetive particular para que fosse feito, e no fim das contas foi comprovada a inocência do pastor, e diante de toda essa situação, a mulher que havia falado isso, ela disse que ela tinha mentido e que, na verdade, ela tinha um rancor por parte do pastor e por isso tinha inventado aquilo. O grande problema é que já havia um grupo, um pequeno grupo contrário ao pastor, então eles usaram isso para tentar fazer mal ao pastor nesse sentido. Não aconteceu, mesmo com esta mulher admitindo a mentira, ainda continuaram algumas acusações, né? O pastor ele já iria se aposentar mesmo no ano de 2018, então acabou se aposentando de qualquer forma. Mas foi muito triste a situação toda que ele e a família tiveram que passar justamente pela falta de sabedoria por parte da membresia, né? Que ao se opor a um líder da igreja, ao líder da igreja, não teve simplesmente direção do Espírito Santo, mas, de outro lado, para simplesmente quererem tirar o pastor ali da liderança da igreja. Então, realmente a igreja precisa ser muito criteriosa, em especial a sua liderança, quando observar esse tipo de situação, porque isso pode fazer um grande mal à igreja como um todo, mais do que até mesmo ao pastor. Uhum. A igreja também deve cuidar do seu pastor com relação à saúde. E ela deve saber e acompanhar esta situação. Eu, durante muito tempo na Igreja Batista Nova Jerusalém, além de ter o plano pago pela Jerusalém de saúde para a minha família no primeiro momento, e depois, quando os meus filhos se tornaram maior de idade, então para mim e para Emilce. Mas, além disto, eles acompanhavam, principalmente os diáconos, iam constantemente comigo ao médico, porque eles queriam saber como eu estava tratando a minha saúde. E Paulo vai dizer no versículo 23 do capítulo 5, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago, do estômago das suas frequentes enfermidades. Então, lembre-se, o vinho, o óleo, o sal eram usados como medicamento, como também as ervas no passado eram usadas como medicamentos. Agora, ele não vai dizer para você, com tantos medicamentos para o estômago que nós temos hoje, vai tomar o vinho. Tem heparema, tem estomazil, tem eno, tem sorrisal, tem um monte de remédio que você pode tomar. E o vinho não será algo necessário agora nesse momento, mas lá naquele tempo não tinha nada desses medicamentos. Pois não, pastor Cristiano? Eu recentemente passei por um gastro porque há um certo tempo
mais ou menos uns 2 anos, eu me queixo de alguns refluxos, geralmente no final do dia. Não eram tão frequentes, mas aconteceu algumas vezes no mês, né? E aí eu fui ao médico, então, ao gastro, na metade desse ano, e tive ali a recomendação da parte dele de tomar 2 medicamentos, então um para queimação e outro para o refluxo, né? E é um tratamento, assim, tanto quanto longo, de mais ou menos uns 6 meses de medicação, justamente para ver isso. Então, o médico especialista não me recomendou esses remédios da antiguidade, né? Hoje em dia a gente tem remédios mais efetivos. Com certeza. E agora ele muda o foco do cuidado com o pastor e vai trabalhar agora sobre os deveres dos servos e dos senhores. E quando ele vai trabalhar sobre os deveres dos servos e dos senhores, a gente tem que olhar uma coisa: o quanto nós somos gratos a Deus pelo trabalho que nós temos. E o quanto nós honramos o nosso patrão, porque esta é a vontade de Deus. E se você honra o seu patrão, mesmo que o emprego que você tenha não seja lá aquelas grandes coisas, Deus vai se manter fiel a você. E vai fazer com que outra porta se abra e você então alcance a bênção de Deus. Mas se você não honra o seu patrão agora, por que você espera que Deus vai colocar você no emprego melhor? Se nem o que está acontecendo agora você está fazendo. Pare e pense um pouquinho. E aí ele vai dizer agora no versículo do capítulo 6, verso 1, todos os que estão sob o jugo da escravidão, olha que lá está falando sobre escravidão, devem considerar os senhores como digno de todo respeito, para que o nome de Deus, Deus nosso, o ensino não seja blasfemado. As nossas ações fazem com que Deus seja blasfemado, mas Deus também trata essa mesma situação com os senhores crentes. Não deve eles ter menos respeito aos que de fato são irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor. Tem crentes que têm suas empresas e têm funcionários crentes, mas ele honra muito mais os não crentes do que os crentes. Eu sei que ele tem que honrar de acordo com o que está acontecendo, mas Deus está dizendo, ele é o seu irmão. Se ele não serve para ser o seu funcionário, é mais digno que você o dispense como seu funcionário, do que comece a tratar ele mal. Então, tanto o servo quanto o senhor são orientados a fazerem as coisas de Deus. Eu estava preparando a lição e depois estava falando com o Emilson. Eu falei, eu vou ver se eu consigo extrair alguma parte do texto sem estar entrando. E quando eu terminei de preparar a lição, eu disse, infelizmente, não vai dar para tirar nada do que está no texto, porque o texto é tremendamente rico para nos orientar e como nós devemos fazer isso. E ele vai terminar o versículo 2, ensine e recomende estas coisas. Então, quando você escuta alguém falando mal do seu trabalho, a primeira coisa que você tem que falar é, você está respeitando aquilo que o Senhor diz? Se você quer ser abençoado e ir para algo melhor, honre o Senhor onde você está. E o Senhor vai colocar você em outra oportunidade muito melhor. Lembre-se que a gente está plantando, né? Hoje eu vi um jogo que, sabe, me deixou muito ruim, né? Ver a Polônia passando à frente. Mas
aquele técnico é tremendamente experiente. Ele sabia o que ele poderia conseguir do seu time, e ele simplesmente, mesmo perdendo, ele sabia o quanto ele podia perder. Ele jogou com todo o regulamento nas mãos. E a Polônia acaba passando para frente, primeiro, porque era uma situação de cartões. Ficou tudo empatado e ficou em cartões. O México tinha 7 cartões e a Polônia tinha 5 cartões. Mas logo depois termina o jogo da Argentina e a Polônia, e aí vai para o jogo do México. E o México acaba levando um último gol, derradeiros minutos para o término da partida dele, e aí foi completamente eliminado porque não atingiu o que ele mesmo precisava. É ruim ver as pessoas usando tudo que eles têm de direito, porque fica um negócio muito feio, muito chato de ver a situação que eles estavam usando. Mas você tem tudo isso e muitos funcionários pegam e sentam em cima da sua situação e vão usando todo o direito de falta, de não fazer o serviço, de não fazer as coisas, mas no final do mês eles querem receber o seu salário na íntegra. E Deus está dizendo, se você proceder dessa maneira, você vai continuar recebendo seu salário, mas eu vou ajustar a conta com você. Então a gente precisa começar a trabalhar com as pessoas para que primeiramente sejam gratas, porque tudo que ocorre na nossa vida é Deus que está proporcionando. E Deus quer nos abençoar. E agora ele vai entrar num outro aspecto que começa a partir do versículo 6, no capítulo 6, do versículo 3 em diante. E ele vai dizer sobre quem vai ministrar. Nesse próximo domingo será a Cíntia, a nossa professora, né? E ele diz, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, ele vai dizer, então você ele não deixa nenhuma dúvida, você é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca da palavra, que resulta em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e isso tudo procede de uma mente corrompida. Então, Paulo está trabalhando conosco e está dizendo algo muito importante para nós. Ele está dizendo, lembre-se de que você que vai ministrar a palavra de Deus, você tem que primeiro ser um instrumento nas mãos de Deus. Por mais que a gente pense do texto da palavra de Deus, se prepare. Muitas vezes nós vamos ver o próprio Espírito tomando a situação, as rédeas daquilo que vai ser ministrado, e ele começa a acrescentar textos e colocar situações novas para que nós possamos crescer no explanar da palavra de Deus. Mas mais do que isso, quem vai dar o entendimento é o próprio Espírito. Chacrinho, velho guerreiro, diz que quem não comunica se estrumbica. Se nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós não corremos esse risco. Porque nós estamos sendo instrumentos na mão do Espírito e depois é o Espírito que vai aplicar o ensino na vida de cada pessoa. E aí algumas pessoas à frente diz, olha, certa vez a irmã Cíntia falou isso e eu guardei o resto da minha vida. E você fala, eu falei? Eu nem me lembro de ter falado isso, mas é o Espírito que vai colocando. Por ter aí 38 anos de ministério, uma coisa que me impressiona
é o quanto Deus fez através de mim na vida de várias pessoas. Isso é bênção. E é isso que a gente precisa entender. Não sou eu que faço, é Ele que faz, me usando. Sou ferramenta. E a Ele toda a honra e toda a glória. Eu espero que você, que é líder da igreja, esteja pensando nisso. Tua recompensa não está aqui na terra. Tua recompensa está lá no céu. Você pode até ser reconhecido aqui na terra, mas a sua recompensa está no céu. Aguarde isto, pois o Senhor vai trabalhar e levar você a experimentar todas estas coisas. E aí ele entra num outro aspecto. E o outro aspecto diz, os que querem ser ricos, isso começa no versículo 9 do capítulo 6. Os que querem ser ricos, os que querem ficar ricos caem na tentação e em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Para e pensa. A gente precisa de uma quantidade de recurso financeiro. Mas você vai reparar que nunca é suficiente. A gente se ajusta para cima rapidamente. E a gente demora para fechar os gastos quando nós perdemos renda. Não é ruim para estes jogadores que estão na Copa comprar um carro de 200, 300 mil reais. Não é ruim. Ele não está ostentando nada. Mas é muita ostentação da minha parte eu querer comprar um carro desse para andar aqui em São Paulo. Primeiro, não vai conseguir andar muito. Porque o que tem de buraco e de lombada e de valeta, você vai acabar com o seu carro rapidinho. Além disso, você vai ser perseguido e roubado rapidamente. E você vai falar, poxa vida, a gente não pode ostentar? Não, não pode. Você está rodeado e cercado de muitos perigos por você ter riqueza. Pois não, pastor Cristiano? Bom, se você for para comprar um carro muito caro aqui, então compra um daqueles que tem suspensão off-road para andar em São Paulo, quase que para andar em fazenda, né? Mas fora o assunto do carro, eu queria trazer aí um testemunho pessoal, né? Eu trabalhei por anos ali, hoje, graças a Deus, estou em tempo integral na igreja, mas trabalhei por muitos anos no Banco Bradesco e no segmento Prime, no segmento de alta renda. E eu vi justamente essa questão do querer ficar rico na prática e das pessoas que tinham recurso. E era muito curioso como a preocupação excessiva com o dinheiro, em que as pessoas tinham ali, com qualquer crise, e eu estive no tempo do Prime na época do segundo governo Dilma, onde a gente teve uma crise financeira muito alta. Então era qualquer boato tolo, como aconteceu na época do plano Collor, do plano Verão, onde foi tomado todo aquele dinheiro da poupança, qualquer boato tolo vinha vários clientes, ou ligavam vários clientes falando, olha, eu fiquei sabendo que vão tomar o dinheiro da poupança. Eu falei, olha, não tem nenhuma informação dessa parte. Então, eram preocupações excessivas, era um estresse excessivo de um recurso que estava, inclusive, parado lá há anos, que as pessoas nem se dispunham a utilizar. Vi filhos enganarem os pais para terem o uso do dinheiro dos pais, netos falsificarem a assinatura de avós, roubaram ali talão de cheque do avô, da avó, para tentar sacar algum recurso financeiro. Então, é bem o que o texto bíblico
está dizendo aqui, no versículo 9, né? Ah, os ricos, quem quer ficar rico cai em tentações, em armadilhas, muitos desejos descontrolados e nocivos. Homens mergulharam na ruína e na destruição. Então, eu vi famílias inteiras se acabarem. E olha que eu só trabalhei por 6 anos lá, nesse setor. Não foi muito tempo. Em 6 anos eu consegui ver todos esses quadros. A Bíblia está dizendo que você não deve ficar rico. Olha, o pastor deve avançar mais à frente no versículo, ali não sei se ele vai chegar no versículo 17. Existiam cristãos ricos. O versículo 17 fala sobre estes. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que não deve ser o seu objetivo. O cristão, ele enriquece porque Deus tem um propósito para aquele recurso. O versículo 17 trata isso. Então, o objetivo não pode ser querer ficar rico, porque dinheiro não é fim. Riqueza não é fim. Dinheiro e riqueza são meios. Por exemplo, a nossa carreta missionária, que foi falado no domingo, custou 1 milhão e 300 mil. Então, não é com pouco recurso que se faz algumas das grandes ações missionárias que nós temos hoje. Então, nunca trate o dinheiro como o fim da sua vida, o seu grande objetivo. Infelizmente, nós temos grande influência, principalmente aos mais jovens, da cultura de hoje, da música de hoje, onde o importante é ficar rico, onde o importante é ter dinheiro. E olha, eu vi muita gente com dinheiro sofrer mais do que muita gente que não tinha o dinheiro, não tinha o recurso. Por quê? Tinham o objetivo e os olhos errados. Se Deus está te abençoando com recurso financeiro, Ele deseja que você abençoe o reino dele com este recurso, abençoe pessoas que estão ao seu redor, leve também pessoas a crescer e também até conhecer ao Senhor através disso. Né? Então, eu queria só acrescentar a afirmação a esse texto. Pastor Cristiano, aproveite e leia o versículo de 17 a 19. Muito bem, diz assim: aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida verdadeira. É uma ordem que Paulo está dando que Timóteo faça com a igreja. É interessante que eu tive a experiência exatamente contrária a esta situação, sem nenhuma ordem. Nós recebemos uma visita no dia de assembleia. E aí, então, eu cheguei para quem convidou e disse, cara, não é hora de trazer visitante em assembleia, né? Mas, pastor, eu disse que era assembleia e ele disse, ótimo, é esse culto que eu quero participar, né? E aí ele participou do culto lá e depois, quando terminou o culto, ele chamou aquele que tinha convidado e disse, posso fazer uma pergunta? Por que vocês deixam só o pastor exercer fé e ter que pagar essas contas e vocês deixam a igreja no negativo? Por que vocês não meteram a mão no bolso e fizeram a igreja ficar no positivo? E aí, então, chama lá o pastor. Pastor, eu quero ajudar a igreja. Amanhã eu estou mandando depositar para a construção o valor que está descoberto. E todo mês eu estou cobrindo esse valor e mandando como minha oferta. E ele ajudou a igreja durante 1 ano com esse valor. E ele mandava todo mês R$7.000 a mais para a construção.
e com isso a construção não entrou mais no vermelho. Mas aí ele foi, depois de uns 7 meses, ele foi na igreja e nós estávamos na campanha do piso. E aí ele chegou para mim e disse: pastor, quando o senhor espera colocar o piso aqui? Eu falei: vai ser difícil, porque primeiro nós temos que levantar todo o recurso para comprar e depois tem que colocar. Colocar o senhor consegue? Colocar eu consigo. Mas comprar eu tenho que ter o recurso, né? Já que a gente não tem cartão de crédito, não tem nada disso, e é difícil conseguir financiamento para a igreja, né? Então não é uma coisa tão simples. Ele disse: pastor, vamos na loja, que todo o material eu vou comprar, e o senhor vai colocar, agora que foi todo preenchido o material de compra, e que vai começar a campanha para a colocação. Ok. Ele foi lá e gastou R$ 90.000 comprando todo o material. E eu compartilhei com os pastores. E aí um pastor chegou e disse: pastor, eu não vou precisar de R$ 90.000, mas eu vou precisar de 20.000. O senhor quer me apresentar ele? Eu disse: eu posso apresentar alguém melhor. Melhor do que ele? É, melhor do que ele. E aí, então, ele falou: tá, então me apresente. Eu disse: vem cá. Aí a gente se afastou da reunião dos pastores que estavam acontecendo, e eu disse: feche seu olho. E aí ele disse: ok. Repita as palavras agora. Ó Deus, ó Deus, o senhor sabe que nós fizemos o melhor lá na nossa igreja. E estamos na mesma fase da Jerusalém. Precisamos comprar o piso. Temos como colocar, mas não temos como comprar. Eu não sei o que o senhor vai fazer, mas a obra é sua. Nos ajuda. Queremos experimentar esse Deus do impossível. Em nome de Jesus, amém. E aí ele disse que contou isso no domingo. Levantou uma senhora dentro da igreja e disse: eu compro todos os pisos. Vocês podem só colocar. Aí ele chegou para mim no outro encontro e disse: funciona, funciona. Eu falei: sempre. Deus nunca desaponta. Mas é porque a gente não pede e porque a gente não se coloca na mão de Deus fazendo o melhor, a gente não tem essa bênção da parte de Deus. Então, vamos começar a experimentar desse Deus. Ele mesmo diz: faça provas de mim. Deus não quer que você fique lidando com ah, as questões pequenas. Ele quer que você lide realmente como você pensa em abençoar os outros. Eu conheci um senhor lá em Manaus, ele estava numa das convenções e ele já era responsável por ter 200 seminaristas dentro do seminário e pastores nas igrejas menores. Ele é que pagava o salário e o estudo desses seminaristas. Então, por que que ele fazia isso? Porque ele queria investir na obra de Deus. Deus tem essas pessoas que só serão abençoadas. Este senhor, membro da igreja de outra denominação, ele é responsável por toda aquela embalagem que você usa nos aviões. Ele fornece para todas as companhias que voam dentro do Brasil, não importa onde, não importa em que estado brasileiro. Se vai sair a alimentação, é dele que ele fornece, porque ele conseguiu os ISOs que as companhias aéreas exigem. Então, quem quer servir para a companhia aérea tem que ter as marmitas que ele fornece, e assim, então, ele está como detentor desse mercado. Então, é muito importante você ter em mente, e olha que eu conheço só na Jerusalém, pessoas que nos ajudaram dessa maneira, porque Deus era com esta obra. E estava falando sobre essa situação com eles agora no domingo, quando estive lá num culto fúnebre, né? Porque eles estão enfrentando agora uma situação de novo de situações difíceis e apertadas, mas tem que aprender a confiar no Senhor. Então lembre-se do que o próprio pastor Cristiano acabou de nos dizer: a riqueza, o dinheiro é meio. Se você usar sabiamente, Deus vai te honrar. Se você não usar sabiamente, Deus vai retirar da sua mão até o que você tem e vai entregar ao outro.
Como assim, pastor? Tire a mina dele e entregue aquele que tem 10. E ele é servo negligente e põe ele para fora. Você entendeu isso? Ele continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Então, pense sobre esta situação. Mas ele diz, voltando no versículo 11, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E aí, voltando ao textual que nós já lemos, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. No versículo 12, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. No versículo 14, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no final, no texto, ele vai dizer a Timóteo: evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamada de conhecimento. Professando-os, alguns desviaram-se da fé e a graça seja com vocês. Então, o Senhor está trabalhando conosco sobre esses vários ensinos, por isso que fala sobre a amplitude do ministério pastoral. A amplitude daquilo que Deus quer que você faça no seu ministério. Todas as orientações, todas as instruções nós tivemos nesta aula, por isso que ela é riquíssima. E se você usar estes ensinamentos como orientações para a sua vida, Deus vai tornar você um vaso de bênção para muitas pessoas. Esse é o nosso desejo ao ministrar esta palavra de Deus. E que você verdadeiramente se torne um vaso de bênção ainda maior. Que Deus aplique a sua palavra na sua vida. Feche os seus olhos. Ó Pai, derrama a tua graça, a tua bênção e a tua direção. Que a aplicação da tua palavra em nossas vidas seja completa e total. E que possamos crescer buscando a estatura do varão perfeito. É isso que te pedimos. Ajuda-nos, como líderes na tua igreja, a sermos instrumentos de sabedoria para a bênção, para o prosseguir do crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pois não, irmã Emilce? Eu quero agradecer os ensinamentos que foram ministrados nessa aula e dizer a todos, não só para mim, qualquer um que nos ouça nesta lição, que essas recomendações que Paulo deu a Timóteo são especialmente dirigidas a cada um de nós. E nós temos uma frase que corre solta aí nas redes sociais: busque ser uma pessoa melhor. Nós vamos alcançar esse objetivo de ser uma pessoa melhor seguindo essas instruções e esses ensinamentos. Obrigado, professor Solomon. Deus continue a abençoá-lo. Amém. Fiquem com Deus e que Deus aplique a sua palavra na vida de vocês.